dar as boas-vindas a todos da nossa paróquia, também membros de outras paróquias que nos visitam. Com alegria celebramos hoje o dia da ressurreição do Senhor. Como muito bem nos lembrou o evangelista São João, o discípulo amado, aquele que esteve próximo a Jesus em todos os momentos, desde que foi chamado pelo Mestre até as últimas consequências, até mesmo aos pés da cruz. Ali estava João, prestes a estar com Jesus, colocando todos os seus préstimos, não só nos bons momentos, mas nos momentos mais difíceis, como este do suplício da cruz. Então ele que é chamado por Madalena. Maria Madalena vai ao túmulo, não na esperança da ressurreição, mas foi, na verdade, para dar um sepultamento digno a Jesus. Nós ouvimos as narrativas, como tudo aconteceu com Jesus, os últimos acontecimentos, todo o aparato policial no momento da morte de Jesus, aquela sepultura que Jesus ganhou nos últimos momentos, doado por José de Arimateia, e então foi um sepultamento apressado. Então, que Maria Madalena foi ali, foi no intuito de realmente dar um sepultamento digno a Jesus. E ela fica espantada quando, ao chegar, percebe que a pedra que tampava o túmulo havia sido rolada. Então, ela fica, no primeiro momento, espantada porque tiraram o Senhor. E ela diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocar. Não significa que ela está dizendo no plural. Maria Madalena aqui representa todas as pessoas que de fato não sabiam o que de fato acontecera com Jesus. Não sabiam da sua ressurreição. E ela então vai avisar aos discípulos de Jesus, aqueles mais próximos. Por isso ela recorre a Pedro e João. Os dois vão correndo para o túmulo e circunstancialmente João chega primeiro. Não pelo fato de ser mais novo, que Pedro, mas movido pela fé, movido pelo amor. São João, discípulo amado, aquele discípulo fiel, que esteve com Jesus em todos os momentos, e ali então ele chega primeiro, mas em respeito ao outro ele não entra, apenas observa e de fato os panos estão dobrados. E significa que não ocorrera ali nenhum furto de cadáver. Então, quando Pedro chega, os dois entram e constatam realmente. E naquele momento, João lembra as palavras de Jesus. Durante toda a preparação, durante o tempo, os discípulos estiveram com Jesus e eles preparavam para tudo aquilo que Jesus deveria de enfrentar: a paixão, a morte, mas principalmente a ressurreição. Naquele momento, João assimila as palavras do Divino Mestre, embora os outros ainda não compreendam o que realmente havia acontecido. Então, tudo isso nos remete à alegria da ressurreição. Esse grande mistério que estamos celebrando desde ontem e que vai até o próximo domingo, depois ainda nos domingos posteriores, até a festa de Pentecostes. E para nos ajudar nesse dia e também nos demais dias que virão, os fatos ocorridos nos dias seguintes, nós temos a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. E hoje trazendo a figura de Pedro, aquele homem desencorajado, medroso, que esteve distante de Jesus, desde que Jesus foi entregue pelos judeus. Ele esteve distante, negou Jesus 3 vezes, mas agora ele está fortalecido, ele está cheio do Espírito Santo, está nessa casa de alguém até suspeito pelos judeus, alguém que jamais poderia hospedar alguém de bem, porque se tratava de uma pessoa impura, mas Pedro está ali dando testemunho da ressurreição. Ele está dizendo a todos que ali se encontram os últimos acontecimentos. Quem foi Jesus? E principalmente dando a boa notícia da sua ressurreição. Então, o que Pedro está fazendo, na verdade, é esse testemunho vivo. Pedro não fica só nas boas intenções, à vontade, mas ele está ali afirmando diante dos judeus, censurando com certeza, mas movido pela fé, ele está ali dando o seu testemunho vivo, testemunho da ressurreição.
São Pedro, na verdade, está no lugar onde nós hoje devemos também estar. Muitas vezes agimos de forma preconceituosa, estamos escolhendo pessoas, lugares para estarmos, até para falarmos da palavra de Deus. Então, essas limitações humanas, nós temos que deixá-las de lado, deixá-las para trás. Foi exatamente este o convite que o apóstolo Paulo nos faz através da segunda leitura, através da carta aos Colossenses. Então, o apóstolo Paulo vem nos lembrar que recebemos o batismo do Espírito Santo, e por isso somos hoje novas criaturas. Então, deixemos de lado, deixemos para trás aquele homem velho, conforme nos lembrava de ontem, para nos imbuirmos deste novo Espírito. Somente assim é que de fato teremos perfeitas condições de realmente sermos discípulos de Jesus, discípulos da maneira que Ele gostaria que fôssemos, e não como nós talvez pretendamos. Então é por isso que São Paulo vem lembrar, falando sobretudo da cultura grega, muito apegados ao materialismo, às ciências. Para eles a ciência tinha a última palavra. Então por isso ele vem lembrar, pedir-nos, para que não fiquemos demasiadamente apegados às coisas deste mundo. Elas são passageiras, como são também a nossa vida. Nós não somos deste mundo, não viemos para permanecer aqui. Então, por isso mesmo, nada de apegos, mas vivamos de forma despojada para termos melhores condições de servir ao Senhor. Por isso, somos convidados a trazer o divino para este mundo. Busquemos as coisas do alto. Essas palavras de São Paulo quer que possamos trazer o divino para este mundo, para contagiá-lo, para que de fato a nossa vida eterna já se inicia para essa meta de todo cristão, de todo batizado. E não viver neste mundo sobre uma redoma de vidro, fugindo dos desafios, omitindo, se acovardando. Mas ao contrário, assumindo bem a nossa missão. A missão que cada um tem, que muitas vezes, humanamente falando, se trata de algo impossível. Nós somos movidos por essa força sobrenatural, por esse grande mistério, do qual fomos também agraciados através do mistério pascal. Então, movidos por essa força, e que nós de fato conseguimos superar as nossas próprias limitações e darmos passos significativos em direção à vida plena, em direção aos horizontes que o Senhor espera que possamos estar. Por esse sentido, renovemos o nosso espírito, renovemos as nossas energias, para que assim assumamos com maior vigor, com maior zelo, com maior alegria a missão tão especial, tão importante a que o Senhor nos confiou. Então, esses dias, não só da oitava da Páscoa, mas os dias seguintes, os próximos domingos, nos abasteçamos para que assim consigamos, ao longo de todo o ano, fazer realmente a vontade do Pai. E a vontade de Deus é que este mundo